vitória nas mãos. Tem glória aqui, tem glória ali, tem glória lá. Tem glória lá na porta, tem glória no altar. O inimigo gosta ou não gosta, hoje tem Pentecoste aqui nesse lugar. Tem glória aqui, tem glória ali, tem glória lá. Tem glória lá na porta, tem glória no altar. O inimigo gosta ou não gosta, hoje tem Pentecoste aqui nesse lugar. Cadê os crentes que dão glória? Onde eles estão? Todo crente que dá glória leva a vitória nas mãos. Mas cadê os crentes que dão glória? Onde eles estão? Todo crente que dá glória leva a vitória nas mãos. Olha o crente avivado, ele é muito diferente. No lugar que ele passa, o povo diz, ah, vai o crente. Ele pula, ele dá glória. Para ele a tristeza morreu. É que o crente avivado é cheio da glória de Deus. Tem glória aqui, tem glória ali, tem glória lá. Tem glória lá na porta, tem glória no altar. O inimigo gosta ou não gosta, hoje tem Pentecoste aqui nesse lugar. Tem glória aqui, tem glória ali, tem glória lá. Tem glória lá na porta, tem glória no altar. O inimigo gosta ou não gosta, hoje tem Pentecoste aqui nesse lugar. Cadê os crentes que dão glória? Onde eles estão? Todo crente que dá glória leva a vitória nas mãos. Cadê os crentes que dão glória? Onde eles estão? Todo crente que dá glória leva a vitória nas mãos. Mas cadê os crentes que dão glória? Onde eles estão? Todo crente que dá glória leva a vitória nas mãos. Mas cadê os crentes que dão glória? Onde eles estão? Todo crente que dá glória leva a vitória nas mãos. Nas mãos, nas mãos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus.
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, a triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao rédeo voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado curou tuas feridas e te dá perdão. E as 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Boa tarde a todos, Shalom Adonai. Estamos mais uma vez aqui para fazermos a leitura da Palavra de Deus, como nos comprometemos, e para, conforme a revelação de Deus, fazermos breves comentários e explanação da Palavra, amém? Quem estiver assistindo, por favor, coloque aí um amém, uma paz, alguma coisa aí para que eu veja e depois eu possa agradecer a cada um de vocês, né, para que eu possa saber quem está conosco aqui. Tá bem? Se alguém quiser participar, o pastor Renner tá aí, eu já vi, compartilhando. Um abraço, um beijo, meu irmão. Te amo muito, viu? Se quiser participar também, pode pedir licença aí na live. Você participa, a gente divide a tela. O irmão José Roberto Ferreira Lima também está assistindo a gente. Um abraço, um beijo, meu irmão. Saudade, ó. Fazendo falta essa hora. Tá vendo? E quem tá mais aí, se tiver mais alguém assistindo, bota um amém aí para eu ver o nome, por favor. Tá bom? Bem, meus irmãos, a leitura de hoje está no Evangelho escrito por Dr. Lucas. O Evangelho escrito por Dr. Lucas. A paz do Senhor, meu irmão, pastor Renner. Um abração, cara. Saudade de você, viu? Está no livro do Dr. Lucas. Escrito por Dr. Lucas, né, o Evangelho. O capítulo é o 4.
capítulo 4, e os versículos são 42, 43 e 44. Amém? São os 3 últimos versículos do capítulo 4 do Evangelho escrito por Dr. Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesse instante estava aí a irmã também, não sei se ela está online ainda, só que caiu a internet, aí eu reiniciei o vídeo. Se ela puder deixar um amém aí, uma paz do Senhor, para que eu possa lembrar-me do nome dela. Bem, meus irmãos, a leitura de hoje, do livro do Evangelho escrito por Dr. Lucas, no capítulo 4, no versículo 42, diz assim: Sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Isso é Jesus Cristo. Amanheceu o dia, ele saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão o procurava e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse, Jesus Cristo, falando para a multidão: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque foi para isso que fui enviado. E o versículo 44 diz: e pregava nas sinagogas da Galileia. Amém? É em cima desses 3 versículos que nós vamos aqui conversar um pouco. Bem, pessoal, esse texto, ele vem da sequência de Jesus Cristo quando estava pregando pela região da Galileia, e quando ele encontrou, ou foi na casa da sogra de Pedro, o seu discípulo, o seu apóstolo, o seu seguidor, né, o seu escolhido, o seu companheiro e colega de batalha. E lá, ele chegando, a sogra de Pedro estava para morrer. E Jesus Cristo o curou, repreendeu aquele mal de enfermidade. E mais adiante, o pessoal, isso aí foi se expandindo, o pessoal foi dizendo: Jesus Cristo está na casa da sogra do Pedro e está curando, e ele tem poder e tal. E começaram a levar endemoniados, né, pessoas com outros tipos de enfermidades. E Jesus foi curando, Jesus foi expulsando demônios, e as pessoas iam ficando bons, e iam espalhando mais, dando testemunho, falando, louvando o nome dele, né, falando do que ele tinha feito. E Jesus, quando viu que enchia demais, e o dia todo ele fazendo isso, fazendo a obra de Deus, fazendo curas, milagres e maravilhas, então chegou o fim do dia, adormeceram, e no dia seguinte, de manhã cedo, diz a leitura, no versículo 42, que já dia, né, sendo já dia, quer dizer, amanheceu o dia, Jesus Cristo foi para um deserto, como de costume ele era. Primeiro ponto para a gente comentar. Meus irmãos, o fato de Jesus Cristo ter feito grandes milagres, como nós conhecemos, desde transformar água em vinho, que foi o primeiro e um dos menores, até ressuscitar Lázaro, com 4 dias já de sepultado, isso não foi a missão dele aqui na terra. Não é a sua missão aqui na terra. Esses dons que Deus te deu é para tu guardar, mas tu não tem autoridade sobre eles. É como se você fosse motorista de um órgão público e tivesse com o carro daquele órgão na sua casa. Você não pode usar ele na hora que quer, nem para o que bem quiser, somente em função daquele serviço ao qual ele é determinado. É como os dons que nós temos. Deus deu dom a você, deu dom a mim, mas para nós usarmos quando ele quiser que usemos. Isto é, não é na nossa vontade, nós só guardamos aqui para usá-lo quando Deus quiser. Aqui Jesus Cristo estava nessa região curando pessoas na casa de Pedro. E o pessoal pregando a palavra de Deus.
E o pessoal, ele começou a curar um, curar outro, expulsar um demônio, expulsar outros demônios. E o pessoal começaram a ver algo diferente nele. Algo que não existia em outros pregadores dali. A irmã Aurinete Chuca está presente. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, meu irmão, que Deus tem um chamado na tua vida. Baseado nessa leitura, Deus nos ensina logo cedo, já sendo dia. Ele está dizendo o seguinte para mim e você: tenha pressa em ouvir a voz de Deus. Tenha pressa em cumprir o seu propósito aqui na terra, em cumprir sua missão. Tenha pressa em ter intimidade com Deus. Tenha pressa a parar, fazer uma autoanálise, fazer um reconhecimento de suas falhas, suas fraquezas, dos seus erros. Tenha pressa. Quando diz, toda vez que a Bíblia diz ao amanhecer, madrugada, já dia, sendo dia, ele está falando cedo, pressa. Ele está falando para mim e para você hoje, Deus, nessa leitura, quando diz assim: já sendo dia, ou sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Deus está dizendo para mim e para você hoje, né, o irmão Lemes, né, o colega do irmão Roberto aí de trabalho, né, foi colega e é irmão, que ele ama muito, segundo ele me falou ontem, né? Um abraço e um beijo, meu irmão. Deus está dizendo para mim e para você hoje, meu irmão, que Ele tem um chamado na minha e na tua vida. E o nosso chamado que Ele tem é pregar o Evangelho do Reino de Deus. E independentemente de como você esteja, independentemente de sua falha, de sua fraqueza, dos seus erros, independente de como você está hoje, Deus está te chamando. Olha, se você está frio na fé, fraco na fé, se você está desanimado, se você caiu e está achando que não vai prosseguir, não deve prosseguir, que não tem chamado, eu quero te dizer que Deus nessa leitura de hoje nos chamou cada um de nós, independente de nós creamos ou não, independente que estejamos firmes ou não, independente que estejamos crendo na promessa, na palavra de Deus ou não. Deus está dizendo para mim e para você que o propósito que nós temos nessa terra é pregar o Evangelho do Reino de Deus. Porque o difícil não é escutar a voz de Deus, é saber qual a nossa missão. Jesus Cristo diz aqui que foi para isso, no versículo 43, diz assim: também é necessário que eu anuncie em outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso que fui enviado, somente para isso. Jesus Cristo foi nos enviado, a mim, a você, a sua família, a minha família, para que nós conheçamos através dele o Evangelho do Reino de Deus, para que através deles nós conheçamos a salvação, para que através deles nós encontremos o caminho de chegar até o céu, para que através deles nós encontremos a luz que ilumina o nosso caminho, para que através dele nós encontremos e conheçamos a verdade. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã, Deus me chamou único e exclusivamente para isso. Os milagres que já aconteceram pela sua mão, você orando, você intercedendo e Deus fazendo, escutando sua voz, por misericórdia fazendo milagre, aquilo é consequência. Não é o propósito. O propósito é a missão. A missão que eu e você tem é a mesma que Jesus Cristo tem. Tudo que Jesus Cristo nos ensinou e nos ensina através da sua santa palavra é a missão que nós temos. E é por isso, meu irmão, que eu quero chegar até você hoje aqui e dizer: não se cale. Se as pessoas não dão crédito ao que você prega, não deram crédito muitas pessoas ao que Jesus pregava. Se as pessoas não creem que você é chamado e escolhido para ministrar o Evangelho, para levar o Evangelho, não dê ouvido a essas pessoas. Tenha só a convicção que você é chamado e tem essa missão aqui na terra de ir por todos os lugares pregar o Evangelho. E quando diz assim, Jesus Cristo diz em outras cidades, ele está dizendo a mim e a você: não se acomode. Não tenha receio, não tenha preguiça. Não ache que só porque você já prega na sua igreja é o suficiente. Porque você prega aos seus vizinhos é o suficiente.
porque você prega na sua casa é o suficiente. Deus está dizendo a mim e a você que você deve, por amor a Ele, por amor a Jesus Cristo, você deve se expandir, deve sair do comodismo e começar a andar mais e pregar o Evangelho do Reino de Deus. Mas pregar de uma forma como Jesus Cristo pregou, de uma forma branda, amável, carinhosa. Que você seja compreensível no Evangelho. Que você tenha compaixão no pregar o Evangelho. Que você tenha as palavras certas para as pessoas certas. Porque cada tipo de pessoa tem uma palavra. A palavra é a mesma, mas pregada de uma forma diferente. Jesus Cristo te chamou e me chamou para nos prepararmos, para nos fortalecer, para nos instruir. Cada milagre que Ele fez, Ele estava nos ensinando. Quando Ele transformou a água em vinho, Ele estava nos ensinando que onde estivermos, as maldições devem ser transformadas em bênção. As decepções devem ser aniquiladas. As tristezas. As pessoas com seus costumes que são contrários ou que abatem, que tiram da presença de Deus, que desanima, devem ser esquecidos esses costumes. Deus te chamou e me chamou para te mostrar que quando Ele transformou água em vinho, naquele tempo, quando se faltava vinho num casamento, era sinal que o casamento ia ser amaldiçoado. E quando Ele transforma a água em vinho, Ele está dizendo o seguinte: a maldição onde eu estou não existe, porque ela é transformada em bênção. Deus disse a mim e a você hoje, que onde você estiver, meu irmão, toda maldição que estiver naquele lugar onde você plantar a planta dos seus pés, deve ser transformada em bênção. Porque não é o poder e a autoridade que você tem, não. É o poder e a autoridade que tem na palavra de Deus que você vai levar. Por isso que você deve estar munido da palavra de Deus. Por isso que você deve estar cheio e transbordante da palavra de Deus. É por isso que você deve estar ciente, convicto, sem sombra de dúvida, que Deus te enviou, que Deus te chamou, te preparou e te enviou. E onde você chegar, nada de mal pode continuar. Deus me chamou e te chamou, meu irmão, para que onde nós estivermos ou chegarmos, nós pregarmos o Evangelho. A palavra de Deus diz que Jesus não perdia tempo, acho que é em Marcos capítulo 2. Diz que Ele não perdia tempo. Onde Ele chegava, a multidão encostava e Ele ia pregando a palavra. Mas para que tudo isso aconteça, meu irmão, eu acredito que você esteja passando por uma situação difícil. Eu acredito que você esteja passando por tentações, por humilhações. Você esteja passando por acusações, por necessidades. Você esteja passando por abandono, desprezo, por alguma enfermidade. Mas esse é o deserto que Jesus foi e vai sempre antes de pregar. Jesus tinha esse costume de separar-se e ir ao deserto orar. Sabe por quê? Porque pouca gente gosta de ir ao deserto. Pouca gente quer ir ao deserto, mas eu digo a você, meu irmão, que está no deserto, levado pelo Espírito Santo de Deus, é o melhor lugar que tem. Porque é no deserto que todos nos abandonam. E é lá, quando você está abandonado, nessa situação que você está hoje, meu irmão, que os amigos se afastaram de você, que a família se afastou de você, que você nada tem a oferecer a ninguém, que você nada tem a acrescentar a ninguém em termos de benefícios, é nesse momento que você está num deserto e é nesse momento que você está sensibilizado, fragilizado, e é a hora melhor que tem de você escutar a voz de Deus. Deus tem um costume, não sei se é feio, mas é doloroso para nós, de nos levar para o deserto para nos prepararmos. Lembre de Moisés. E Jesus é o maior exemplo. Toda vez ele vai para o deserto orar. Meu irmão, esse deserto que você está atravessando, Jesus está contigo. Ele foi proporcionado por Jesus e você foi levado pelo Espírito Santo de Deus para que você lá tivesse mais uma intimidade com Deus, tivesse uma preparação, tivesse um aprimoramento, tivesse um crescimento.
e um fortalecimento para o que vem depois desse deserto. Porque pregar para seres humanos, lidar com seres humanos é muito difícil, meu irmão. Você não imagina como é difícil lidar com um ser humano. Principalmente para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você está lidando com humanos no seu trabalho, que você é um chefe, que você seja o que for ali, é fácil, que você tem um poder de punir alguém, tal, de alguma coisa. Mas quando você está levando a palavra de Deus, as pessoas não vão lhe ver como um chefe. As pessoas vão lhe ver, meu irmão, como um homem desacreditado da palavra. Porque vão lhe ver como um homem comum, que falha, que se ira, que se revolta, que se deprime, que chora, que se esperneia. E eles não esperam um líder humano, como não esperava o Senhor Jesus Cristo. Eles esperam que você e que nós sejamos pessoas infalíveis. Você sabe por que muitos líderes eles se isolam das pessoas? Para que as pessoas não vejam suas falhas. Para que as pessoas acreditem nele como alguém infalível. Como não um ser humano, mas como um ser celestial, como um segundo Jesus Cristo na terra. Deus, meu irmão, me chamou aqui hoje para dizer a você e para dizer a mim em primeiro lugar, que se fortaleça no evangelho, que esse deserto é um lugar de você orar a Deus, de você ler mais a palavra de Deus. Esse momento de abandono, de desprezo que estão lhe dando, é um momento de você ficar só exatamente para isso, para você buscar mais intimidade com Deus, mais conhecimento da palavra, para você começar na intimidade com Deus, ver a glória de Deus se revelando a você, para você começar nesse deserto, nesse abandono, aproximado de Deus, você começar a receber mais poder e mais autoridade do reino de Deus. Algo que é maravilhoso e indescritível aqui na terra. Deus proporcionou este momento para mim, para você hoje nessa leitura, para dizer que a sua missão aqui na terra, meu irmão, não é estar falando língua estranha, não é estar curando A e B, não é estar expulsando o demônio, não. A sua missão aqui na terra é pregar o evangelho do reino de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo diz, é chegado o reino de Deus. E quando chega o evangelho do reino de Deus, quando chega o reino de Deus às pessoas, quando você prega o evangelho de Deus para as pessoas, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, você está levando para elas uma oportunidade de se arrependerem, de conhecerem o que fazem e que fazem mal aos olhos de Deus. É o evangelho de Jesus Cristo que nos traz uma luz. Não é à toa que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade é a vida, eu sou a luz deste mundo. Por que ele é a luz? Porque Jesus Cristo é a luz. É a luz para iluminar um caminho que a gente caminha? Não. Essa luz que ilumina esse caminho físico, ele já deu, que é o sol e a lua à noite. Ele é uma luz que ilumina o nosso interior, para que encontremos dentro de nós o caminho, que isto é, encontremos dentro de nós Jesus Cristo. Porque é Ele dentro de nós que faz nos ver, ou melhor, nos faz vermos em nós todo o mal que existe dentro de nós. Essa luz chamada Jesus Cristo não é para você colocar na sua frente e ficar olhando os erros das pessoas. É para você trazer para dentro de você e começar a olhar os seus erros, suas falhas. Eu olhar os meus erros, minhas falhas, meus pecados. Essa luz chamada Jesus Cristo que trago para dentro de mim, que você deve levar para dentro de você, é para clarear o seu interior. Esse celeiro escuro, esse quarto escuro, desarrumado, desorganizado, com um lixo aqui, um lixo acolá, ele traz para dentro de nós essa luz para que nós limpemos essa sujeira e organizemos nossa vida. O evangelho de Jesus Cristo, ele diz assim, para que nós preguemos o evangelho em todo lugar, ele quer que nós levemos essa luz em todo lugar, para que as pessoas vejam o que tem nelas que desagrada a Deus. Não é para nós apontar não, viu? Mas para que nós levemos o evangelho e através do evangelho, eles conheçam o que faz mal a eles e que afasta eles da salvação de Deus. Deus me chamou, meu irmão, e te chamou para pregarmos o evangelho do reino de Deus, porque é o evangelho do reino de Deus que nos mostra o caminho. Muitas pessoas estão perdidas por aí,
indo num caminho, em outro caminho, que levam a Deus, mas porém não levam à salvação. E Deus te chamou, meu irmão, e me chamou para que levemos o evangelho do reino de Deus, para que através do evangelho do reino de Deus, ele encontre o caminho que leva à salvação de Deus. Nosso irmão aí, Chico do Mogi, cara, saudade de você, meu irmão, faz tempo que lhe vi. Que você esteja bem, que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Você é uma pessoa digna de respeito e admiração, cara. Deus me chamou e te chamou, meu irmão, para que nós levemos o evangelho único e exclusivo do reino de Deus. Porque esse evangelho que vai mostrar a mim e a você, e nós vamos mostrar às pessoas que encontremos pelo caminho, ou que encontrarmos pelo caminho, qual é o caminho certo de chegar a Deus com a salvação. Com a salvação e não chegar de todo jeito para a perdição, para a condenação. É por isso que é a importância que Deus te chamou e me chamou para pregar o evangelho. É por isso que Jesus disse àquela multidão: pessoal, vocês viram expulsar demônio, vocês viram eu curar enfermos, vocês viram multiplicar pão, saciar a fome de vocês, e é por isso que vocês me seguem. Mas eu tenho algo melhor para vocês, eu tenho a salvação, a vida eterna. E eu quero fazer de vocês condutores dessa salvação, condutores da vida eterna, condutores de vida, de paz, de amor, de misericórdia. Eu quero que vocês sejam mensageiros do reino de Deus. Deus te chamou, meu irmão. Deus me chamou para sermos condutores de vida, de bênçãos, de luz. Porque Jesus Cristo é o evangelho em escrito, e ele é a luz, e o evangelho nos ilumina. Por isso, meu irmão, que onde você estiver, onde você chegar, as trevas devem ser dissipadas. É por isso que você não deve se comportar como qualquer um outro. Eu não estou falando de vestes, não, eu estou falando de comportamento, de falar. É por isso, meu irmão, que onde você chegar, se as conversas estiverem no rumo, você deve começar a colocar no rumo certo, no rumo do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é sendo bitolado, não é sendo cansaço, levando canseira às pessoas, só em mastigar isso, mas em fazer a essência da sua conversa o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele significa reconhecimento de erros, de falhas, de pecados. O evangelho do reino de Deus, ele significa para mim e para você reconhecimentos que somos falhos, que precisamos do Senhor Jesus Cristo. Que não há ninguém perfeito, por isso que Ele nos traz essa luz. É por isso que Ele é uma luz. É porque Ele nos traz agora a ver a nós mesmos que somos iguais uns com os outros. E a falha do irmão em ser uma coisa ou em fazer uma coisa, e a falha do outro irmão em fazer uma coisa, e a minha falha em fazer outra coisa, não nos faz diferentes, e sim iguais nos erros, nas falhas, nas limitações. Nos fazemos iguais no reino de Deus, diante dos olhos de Deus. E também nos faz grande em reconhecer a nossa pequenez. Nos faz detentores de sabedoria quando nós chegamos a nós mesmos e vemos as nossas falhas. Deus te chamou e me chamou, meu irmão, para que onde quer que você vá, meu irmão, conduza, pregue a palavra de Deus, o reino de Deus. Não deturpe também, não incline ela para agradar A e para agradar B. Não incline, não misture a palavra de Deus para que as pessoas sejam confortadas de maneiras errôneas em seus erros. Mas também não pregue ele de maneira que fira as pessoas. Pregue ele de maneira que coloque bálsamo nas feridas. Pregue ele de forma, não que as pessoas criem repúdio de você, mas que as pessoas criem amor, carinho e simpatia por você para recebê-lo e aceitá-lo. O evangelho do reino de Deus é um mistério e precisamos saber manuseá-lo. Ele é uma espada. Eu estava dizendo ao irmão Roberto outro dia que nós vivemos numa guerra e precisamos conhecer a arma que estamos usando para sabermos que tipo de combate estamos enfrentando. E nesse combate saber como utilizar essa arma. Meu irmão, o evangelho do reino de Deus, a palavra de Deus, nós precisamos saber manuseá-la, porque senão, ao invés de nós conquistarmos as pessoas para ouvir a palavra, vamos criar repúdio. E elas vão repudiar não é a mim nem a você,
É a palavra, que é o pior que tem. Porque o inimigo vai colocar as pessoas, não é contra você não. Eles vão continuar seu amigo. Eles não vão querer que você pregue a palavra para eles. Porque essa é a estratégia do inimigo. É criar aversão na forma errada, errônea, que nós levamos o evangelho. E Jesus Cristo nos prepara. Jesus Cristo nos ensina. Ele pregava, aqui diz que ele pregava de uma maneira diferente, que as pessoas não queriam. Ele diz o seguinte: pregue de uma forma que conquiste as pessoas. Veja que na leitura do 42 diz que as pessoas o detinham. Quer dizer, queriam segurá-lo, queriam não deixá-lo sair daquela região, queriam que ficasse com eles. Você deve pregar o evangelho de forma que conquiste as pessoas. Que onde você estiver pregando o evangelho, as pessoas parem para ouvir, mesmo que elas não decretem, mas elas parem, tenham o desejo de ouvir de sua boca. Porque no momento que você vê que elas só escutam e nada está acontecendo, Deus está por baixo trabalhando e fazendo acontecer. Deus está em oculto trabalhando e fazendo acontecer. Você está plantando a semente e a semente embaixo do solo ninguém vê, mas ela está saindo, seus ramos, seus galhos, ela está brotando. Deus me chamou e te chamou, meu irmão, para sermos apóstolos, discípulos, mensageiros do reino de Deus. A tua missão não é só chegar ali e ficar na porta da tua igreja, não. Meu. A tua missão não é só ir para a igreja, assistir o culto e voltar para casa, não. Deus te chamou para muito mais que isso, tu é muito mais importante do que isso. O condutor do Evangelho de Deus, ele é um conciliador. E sabe o que é um conciliador? É onde tiver conflitos, você chegar e apaziguar, tentar resolver aquela questão e trazendo ainda a harmonia entre aquelas duas pessoas que estão em contendas. Não é só resolver o problema, é resolver e trazer a pacificação. Deus nos chamou para ser pacificadores. O Evangelho de Deus nos dá um título de pacificador. O Evangelho de Deus diz o seguinte, que cedo já dia que busquemos Deus, que busquemos fazer a obra de Deus o mais cedo possível, o mais rápido possível. Não é porque somos jovens ou no Evangelho de idade que vamos dizer, não vou pregar o Evangelho de Deus quando não estou preparado. Não, porque só quem pode pregar é o diácono, é o presbítero, é o pastor, é o apóstolo, é o padre, é o papa. Não. Deus chamou a todos e disse a toda aquela multidão ali, ele disse, olha, eu chamei vocês não só para me seguir, mas para depois se expandir. Quando Jesus Cristo chamou o povo e disse, ide, e seus discípulos não foram. E diante da opressão de Roma, eles se ocultaram e se fecharam em cavernas, em casas, para ler a palavra, meditar, orar, buscar a Deus. Mas a ordem de Jesus Cristo de ide, essa ordem que está dizendo a mim e a você, de nós irmos pregar o Evangelho em todo lugar, eles ficaram com medo de ir, se acomodaram, com medo de morrer, com medo de passar necessidade, com medo de ser perseguido, oprimido, presos. E Deus levantou uma ira no coração dos romanos contra esses caras. E na ponta da espada e da lança dos romanos, eles foram obrigados a executar o ide de Jesus Cristo mandou. Muitas vezes, meu irmão, você está passando por essa situação hoje. Pode ser Deus te levando no deserto, nesse deserto que você está hoje, para te preparar, te aprimorar, para ter intimidade contigo e te depois mandar pregar o Evangelho. Mas pode ser também, meu irmão, que você deixou de fazer o ide, você deixou de pregar o Evangelho, você deixou de ir pregar o Evangelho, e Deus agora está levantando a ponta da espada do inimigo, a ponta da lança do inimigo, para poder te oprimir, para poder te forçar a levar salvação para o povo. Porque você se acomodou com essa salvação dentro da sua casa, dentro de você, e você não está levando. E as pessoas estão morrendo sem salvação porque você está em casa. E as pessoas estão morrendo perdidas porque você está em casa. As pessoas estão errando constantemente aí, sem conhecer a Deus porque você está em casa. As pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão debilitadas, as pessoas estão perdendo sua fé, morrendo espiritualmente porque você está aí acomodado na sua casa.
E Deus levantou essa situação terrível que você está vivendo para você poder se levantar e dizer, ou eu vou ou eu morro. Deus levantou o inimigo com essa fúria toda para o seu lado, com a ponta da espada bem afiada, pressionando você, para que você tome a atitude de ir. E quando você começar a ir, meu irmão, você vai ver as pessoas que estavam em depressão, precisando da palavra de Deus, do evangelho do reino de Deus, de uma injeção de renovo, de ânimo, de esperança, que você tinha na sua mão e você não foi levar. E você, quando vê essas pessoas que levar essa injeção de ânimo, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus, quando você vê essas pessoas sendo renovadas espiritualmente, você vai dizer, Senhor, me perdoa o quanto eu errei, está parado, obrigado pela tribulação que me trouxe até a minha pessoa, a minha casa, para que eu pudesse sair. Não se acovarde, meu irmão, parado na sua casa, não importa o erro que você cometeu, a falha que você cometeu, onde você caiu. O que importa mesmo agora ouvir a voz de Deus e dizer, meu filho, levanta-te, renova-te e vai. Porque foi para isso que eu te chamei. Para levar o evangelho do reino de Deus. E é através dele que aquela pessoa que está em depressão vai se livrando dos remédios aos poucos. As lágrimas vão sendo contidas e transformadas em sorrisos. O desespero vai sendo transformado em esperança, em ânimo, em fé. A angústia, a tristeza, vai vendo uma luz, não é no fim do túnel, mas na porta do túnel onde ela está, bem próximo. Porque o evangelho do reino de Deus, meu irmão, nos traz esperança. As pessoas que estão pensando em se matar essa hora, quando você se levantar dessa cadeira, sair desse comodismo, dessa tristeza, quando você começar a executar, fazer o que Jesus disse, foi para isso que eu fui chamado, bota na sua mente, no seu coração, foi para isso que eu fui chamado. Repita essas palavras de Jesus Cristo, foi para isso que eu fui chamado, para pregar o evangelho do reino de Deus em todos os lugares, não só aqui. Repita isso no seu coração. E você vai ver as pessoas que estavam pensando em se matar, dizer, meu irmão, glória a Deus, como Deus é bom e justo, Ele te trouxe aqui no momento adequado, eu pensava em tirar minha vida, e você trouxe a vida para mim, a esperança. Meu irmão, você vai ver pessoas ali debilitadas, já enfermas, porque as pessoas ao redor delas só trazem palavras negativas, de desânimo, não conhecem a palavra de Deus, ou conhecem, e nessa hora releva e traz logo maldições para ela. Deus te mandou levantar desse comodismo, levantar essa cabeça, não olhar para o seu erro, para a sua fraqueza, para a sua limitação, para o seu humanismo, e ser mais cristão. E vai essas pessoas que estão aí debilitadas com falta de fé, com palavras negativas de morte que colocaram no ouvido dela e diga, eu trouxe a vida para você. Você é um condutor de vida, meu irmão. Você é muito mais do que um ser humano. Você é muito mais do que uma criatura. Você é muito mais do que um crente. Você é muito mais do que um católico, do que um espírita, do que seja o que for. Você é muito mais do que isso. Você é um condutor de vida do reino de Deus. Você é um condutor de esperança. Você é um condutor de salvação. Você é um condutor de luz divina. Enquanto você deita nesse sofá, se lamentando dos erros, das suas falhas e suas fraquezas, se lamentando das acusações que estão te impondo, se lamentando das pedradas que estão te jogando, se lamentando do abandono que te fizeram, que estão te dando, Deus está lamentando, você está aí parado. Deus conta com você, meu irmão. Você está na lista do exército do reino de Deus, meu irmão. Você é um soldado registrado no exército do reino de Deus. Deus te chamou, não foi para ficar aí deitado, não. Foi para cair em campo, meu irmão. Para cair em batalha. Eu te trouxe aqui hoje para dizer que a tua missão aqui é ir pregar o evangelho do reino de Deus. Para de se lamentar. Enquanto você se lamenta, pessoas morrem. Enquanto você olha seus erros, pessoas morrem.
Meu irmão, o que falam de ti, do teu erro, da tua falha, não tem relevância para Deus. O que tem relevância para Deus é o evangelho que você deve pregar e você não está pregando, e isso é importante. E aqui diz que Jesus Cristo pregava em todas as cidades e nas sinagogas. Deus está dizendo a mim e a você, não se contente só dentro da igreja. Vá para lá também. Lá é um lugar bom, de conforto, Lá é um lugar que quando você está fragilizado, você escuta um louvor, escuta uma pregação, escuta um irmão lhe falar uma palavra de Deus usada por Deus, escuta um testemunho e lhe renova. É verdade, é verdade. Mas Deus não te chamou apenas para isso, para estar lá no banco sentado. Deus não te chamou para estar pregando apenas dentro de uma igreja, não. Deus não te chamou para estar no comodismo da tua casa, pregando apenas para os teus da tua casa, não. Até porque eles te conhecem, é pouco acreditar em ti. É pouco provável. Deus não te chamou apenas para estar na tua vizinhança, não. Deus te chamou para expandir. Perde tua timidez, perde teu medo. Mais uma vez, o que o inimigo bota mais em nós para parar a gente é nossas falhas. Ah, mas tu fez isso. Ah, mas tu faz isso. Ah, tu xingou fulano. Ah, tu se irou contra cicrano. Ah, tu fez isso aqui. Ah, tu aqui fez aqui. Ah, falaram isso de ti. Pouco importa, meu irmão. Prega o evangelho. Não importa como você está. Prega o evangelho. Porque a forma que você está e a palavra sendo pura e verdadeira, eles não vão olhar para o que você está. E mesmo que olhe para a situação que você esteja, a palavra vai entrar no ouvido. Vai chegar ao coração. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhar. Mesmo que ele diga assim, quem é tu, adúltero, para pregar para mim? Mas estão escutando. Aí você vai dizer, calma, eu sou, mas deixa eu te falar de Deus. É assim, assim, assim. Ele diz, fala então. Aí você fala. Ele diz, então tá bom. Então por que tu não vai fazer? E você sai ali. Mas a semente ficou plantada. Você vai pregar o evangelho do reino de Deus, vai dizer, quem é tu, ladrão? Quem é tu, falso? Quem és tu, covarde? Quem és tu, mentiroso? É o inimigo usando essas palavras para te parar, para mim parar. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Meu irmão, você tem que entender e botar na sua cabeça que é assim, olha só, a parada é o seguinte, se liga aí, viu? Teu filho, tu tem filho, quando ele está andando, que ele tropeça, a criancinha, teu filho, começando a andar, que ele tropeça e cai e se machuca. Aí você diz, vai ficar aí 1 mês de castigo. Vai ficar aí no chão, não levanta não, aí todo ralado, chorando, se esperneando. É assim? Machucado? É dessa forma? Ou quando seu filho cai, que ele olha para você, você corre logo e pega no braço. E vai lavar a ferida. Vai colocar remédio. E vai pegar na mão dele e ensinar ele a andar novamente. Não é assim? Se tu, que não vale nada, e eu que não vale nada, cheio de pecado, erro, maldade e malícia, se nós agimos, vamos de imediato ao socorro do nosso filho, você acha que Deus vai te deixar no chão, meu irmão, na hora que você se arrepende? De imediato Deus te levanta, tu já está de pé, meu irmão. Não importa o que tu fez hoje já. Não importa o que tu fizeste ontem. Deus já te pôs de pé. Tu se arrependeu? Deixou? Alcançou misericórdia. Deus já te levantou. Do jeito que tu pega teu filho e levanta. Deus já lavou tua ferida. Deus já colocou bálsamo na tua ferida. E já está pegado na tua mão, caminhando contigo de novo, dizendo, vamos pregar o evangelho, meu filho. Vamos pregar o evangelho. Vamos levar vida. Vamos levar cura. Vamos levar salvação. Vamos levar luz. Traga esse exemplo para você. Se na sua igreja ele te doutrina 3, 4, 5 meses, 2 meses, 1 mês lá no banco, Jesus Cristo, quando você se arrepende, ele não doutrina você nem um segundo. Ele te levanta e diz, vamos seguir em frente, porque tem gente com pressa esperando de salvação, esperando o evangelho chegar até eles. Você acha que Jesus Cristo estava preocupado com isso? Os apóstolos andaram com ele 3 anos e meio, nenhum era convertido, meu irmão. Andando com Jesus Cristo e foram pregar a palavra. Imagine você que é convertido, que crê nele. É por isso que ele diz na sua palavra, felizes são os que não viram e creram, eu e você. Porque ele via que aquela geração era incrédula.
Aquele povo que andava com ele era incrédulo. Não viu lá? Quando Jairo diz, baixa uma palavra, ele diz misericórdia. Queria achar eu uma fé tamanha no meio desses aqui. Ou quando eu voltar. Meu irmão, a fé do povo não importa. O que importa é a palavra que você vai pregar. Que seja o evangelho do reino de Deus. Você caiu, Deus já te levantou. Não dê ouvido ao que estão falando de você. Deus já te levantou, meu irmão. Por favor. Saiba. Guarde no seu coração. Não é a doutrina da sua igreja que diz que você está pronto para ir pregar. Não é o tempo de castigo que o pastor, o apóstolo, o padre, ou o papa põe lá você, na disciplina, que você vai ficar sem fazer a obra. Quem te põe em disciplina é Deus. E se Deus diz assim, tu se arrependeu? Arrependi, Senhor. Deixou? Deixei. Então toma minha mão, levanta. Agora vamos comigo pregar o evangelho. Vamos comigo. Se caiu, levanta de novo, mas vamos continuar. É caindo ou levantando. Não pode parar de pregar o evangelho. Você não pode jamais se deter, se conter no que você está, onde você está. Estou falando de pregar o evangelho. Não, aqui eu estou pregando aqui, está muito confortável. Não, aqui muita gente, eu já preguei para muita gente, tá bom demais. Não é assim. Já pregou para aqueles? Vai para quem você não pregou ainda. Vai para quem não conhece ainda. Vai para quem não te conhece ainda. Vai fazer uma feira, encontrou alguém ali, conversa um pouquinho, fala um pouco de Jesus. Nem que seja assim, Jesus te ama e ama todos nós, do pior ao melhor. E Ele tem um projeto enorme na tua vida e na tua família. De forma carinhosa. Não importa quem essa pessoa seja, qual a opção sexual, qual a religião, qual a etnia. Deus ama todos e veio para todos. Dê a oportunidade a essas pessoas de forma carinhosa. Deus me chamou e te chamou, meu irmão, para dizer a mim e a você, se você não sabia qual era o seu chamado, qual era o projeto de Deus na sua vida e qual era a sua missão, Ele está dizendo aqui. Também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque foi para isso que Jesus Cristo veio, que Ele te chamou, que me chamou, pregar o evangelho do reino de Deus. A irmã Severina, estou vendo aqui, Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Deus te chamou, meu irmão, e me chamou para pregar o evangelho do reino de Deus. Portanto, eu finalizo a mensagem dizendo o seguinte: não dê ouvido ao que falam de você. Se você caiu, se falhou, se arrependeu, deixou, Deus já te levantou. Pode seguir em frente, não importa quem está dando ouvido a você ou não. Amém, minha irmã Severina. Deus te fortaleça, te renove em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, na hora que você se arrepende e deixa, Ele já te levanta. E Ele tem pressa em pregar o evangelho, Ele tem pressa. O fim dos tempos está chegando. Está sendo derramada a ira de Deus. Você está vendo tudo que está acontecendo. É a derrama da ira de Deus. O que está acontecendo está aqui. Vou só dizer rapidinho aqui onde está. Deus tem pressa, Ele te chamou para ir pregar o evangelho do reino de Deus. Não importa quem você seja, o que você fez ou o que está fazendo ainda. Ele quer te usar para salvar vidas. Nós estamos vivendo um momento da ira de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, o versículo é o 18. Diz assim: porque os céus se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A ira de Deus está sendo derramada, sabe por quê? Está acontecendo tudo isso? Porque você, em vez de pregar o evangelho, você não prega, se recua. E muita gente, quando vai pregar, distorce para tirar benefício. Distorce para encher suas igrejas. Distorce para encher suas ambições. Distorce por egoísmo, por vaidade. Distorce para crescer.
para ser reconhecido, para agradar. Mas Deus te chamou e me chamou não para isso, chamou para pregar o evangelho do reino de Deus. Que a ira de Deus continue sendo derramada, mas que não caia sobre nós. Que nós continuemos pregando o reino de Deus, nos arrependendo a cada instante, nos levantando a cada queda, clamando e pedindo que a mão dele esteja sempre segurada na nossa. Que ele nos dê força e sabedoria, pedir a Deus sempre isso, para irmos e pregarmos o verdadeiro evangelho de Deus. Portanto, meu irmão, se você está acomodado na sua casa, Deus está te mandando levantar e pregar o evangelho do reino de Deus. Como não pode estar saindo, usa as redes sociais. Em vez de estar falando besteira em redes sociais, bota versículo bíblico, grava um vídeo lá falando um pouquinho só do evangelho de Deus. Canta um hino, canta um salmo, canta um louvor, canta uma adoração. Mas faça algo para o reino de Deus. Faça algo pelo próximo, para o próximo, com amor. Lembre-se, pessoas estão morrendo e você está aí parado, assistindo a morte deles, de camarote. Pessoas estão se perdendo e você está aí parado, acomodado, enquanto eles morrem. Pessoas estão aí desacreditando da fé, apostatando da fé, porque você está aí parado, no seu comodismo, se lamentando porque eu falhei, porque eu caí, porque eu pequei. E daí? Não se arrependeu? Jesus já se levantou e está te chamando, pegar na tua mão e te conduzindo. Ele quer que você vá pregar o evangelho de Deus com ele. Acabou-se. Mas vão falar isso, que se falem o que quiserem, que se digam o que quiserem. O que importa é o que Deus está te levando. Ele está te conduzindo. As setas do inimigo não te pegam, porque ele está pegado contigo na tua mão. Não, mas eu sou tímido, eu não sei pregar o evangelho. Jesus Cristo sabe, ele está contigo. Ele vai usar a palavra certa. Se entregue a ele. Confia nele. Se disponha a ele. E vá pregar o evangelho de Deus. E você vai ver o quanto você estava fazendo falta para o reino de Deus e para as pessoas que estão aí sofrendo. Amém? Então vamos encerrar essa palavra de hoje. Daqui a pouco também, já é 1 hora, vai dar 1 hora. Aqui vai ser utilizado para outros estudos. Eu quero agradecer a presença de cada um que aqui estiveram comigo, né? O irmão José Roberto Ferreira Lima, que sempre está aqui, mas hoje não pôde vir, né? Deus continue te abençoando, dando muita sabedoria, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão pastor René Pereira, lá de Campina Grande, eu amo esse cara, uma bênção de Deus, um grande pregador. Eu estou meio chateado e muito chateado com ele. Eu sei que Deus está chateado com ele também, porque ele não está pregando a palavra, né? Eu sei que Deus está, meu irmão. Essa palavra eu acho que foi mais para você, viu? Porque Deus te ama, meu irmão, e tu é um condutor da palavra, um condutor de vida, um condutor de esperança, salvação. As pessoas te amam que você pregava para elas. E não é esse momento de tribulação na tua vida, de desespero, esse momento de luta na tua casa, que pode calar a tua boca não, meu irmão. É isso aí que deve te fortalecer e dizer: inimigo, tu me ataca minha família, mas eu ataco você com a palavra do reino de Deus, com o evangelho do reino de Deus. A irmã Aurinete Juca, também Deus continue te abençoando, dando muita sabedoria, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, paciência, paz. O irmão Lemes, né? Lá, segurança do trabalho, um abraço, um beijo, Deus continue te guardando, te protegendo, tu e tua casa, em nome do Senhor Jesus. O irmão Francisco do Mogi Mirim, né? Do Chico do Mogi, né? Um abraço, um beijo, Deus continue te abençoando grandemente, em toda a bênção celestial. A irmã Severina Ribeiro, Deus continue te abençoando com toda a bênção celestial, te protegendo, te conduzindo, né? E dando muitos livramentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se vocês gostaram da palavra de hoje, se quiser aprenderam, se renovaram, se entenderam qual é o projeto de Deus na tua vida, se receberam e acreditaram que o projeto de Deus é esse na tua vida, façam e compartilhem esse vídeo. Porque tem muitos mensageiros do reino de Deus que estão em casa acomodados, precisando de uma injeção dessa, precisando de uma cutucada com a espada dessa, precisando de um puxão de orelha do Espírito Santo dessa. Amém? Então amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui, no mesmo horário de meio-dia. Se quiserem e puderem, esteja conosco amanhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então oremos. Amado Deus, Pai, eu te agradeço por todos que aqui estiveram, pelos que não estiveram. Te agradeço pelo deserto que estamos passando, mas acompanhado com o Teu Espírito Santo. Te agradeço pelas lutas, as dificuldades, as tribulações.
Eu acredito que seja também nos fortalecendo, empurrando a gente para sair do comodismo. Te agradeço pela palavra, o puxão de orelha, dizendo a mim e a cada um, para sairmos, né? E sairmos e pregar o Evangelho do Reino de Deus. Te agradeço porque está nos avisando, tem muita gente morrendo aí, adoecendo, né? Por causa que nós estamos parados, acomodados, sem levar o Evangelho, sem cumprir a missão do ID, sem fazer o que tu nos mandaste, sem fazer a missão que tu nos determinaste, Senhor, né? Eu te agradeço pelo alerta que tu nos deste, pelo puxão de orelha, e te agradeço pelas tuas misericórdias, tua compaixão, está sempre conosco em nossa casa, pela paz, a paciência, a sabedoria que tem nos dado, para suportar muitas coisas, para levar uma palavra de vez em quando a um e a outro. Te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia que nunca deixou faltar nenhum de nós. Bom ou ruim, muito ou pouco, mas tem. O importante, Senhor, é que tu não nos deixes nem um segundo sequer, porque precisamos de ti, e muito, Senhor. Eu te peço e te agradeço pela salvação do Senhor Jesus Cristo, pela nossa salvação através dele, pelo sacrifício dele na cruz. É um amor imenso. Te agradeço por esse amor, em que dá o teu Filho por as pessoas que tu sabes que são falhas e pecadoras, mas para que através dele nós possamos ser remidos, lavados, purificados e encontrarmos a salvação. Muito obrigado, meu Deus, por nos amar tanto assim. Muito obrigado por tua compaixão, tua paciência com cada um de nós, senão já teríamos sido consumidos. Obrigado, meu Deus. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço, um beijo no coração de cada um. Fiquem na paz. E amanhã, se puderem e quiserem, meio-dia estaremos de volta. E compartilhem, para que outras pessoas recebam esse puxão de orelha e comecem a pregar o Evangelho em suas redes sociais e onde quer que vá. Amém? Um beijo no coração.